O leilão estava em seu momento mais tenso. Entre os belos cavalos que passavam pelo palco, um em especial chamava a atenção, mas pelos motivos errados. Um garanhão negro, musculoso, mas inquieto, se debatia contra a corda que o segurava. Seus olhos selvagens faiscavam raiva e medo. O locutor tentava acalmar a plateia, mas o animal já tinha uma fama terrível. Violento, imprevisível e, segundo boatos, incapaz de ser domado. "Alguém dá lances? $1000 para começar", anunciou o leiloeiro. O silêncio dominou o local. Sussurros se espalharam entre os espectadores. "Esse aí já machucou 2 tratadores", cochichou um fazendeiro. "Perda de dinheiro? Ninguém vai querer", respondeu outro. Os olhos do cavalo varriam o ambiente, como se soubesse que era rejeitado. Ele bufou, puxando as rédeas com violência, fazendo o tratador tropeçar. Nenhuma oferta. Nem mesmo os comerciantes que compravam cavalos para revenda se interessavam. O garanhão negro era um caso perdido. O leiloeiro limpou o suor da testa, olhando para os organizadores. "Se ninguém quiser, teremos que mandá-lo para o abate", sussurrou para um colega. O destino do cavalo estava selado. De repente, uma voz feminina cortou o silêncio. "Eu dou um lance", disse uma garota da plateia. Todos se viraram para ver. Era uma jovem de cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo, vestindo botas sujas de lama. Seu olhar estava fixo no cavalo. Mas, ao contrário dos outros, ela não via apenas fúria. Via algo mais profundo. "Você tem certeza, moça?", perguntou o leiloeiro, franzindo a testa. Ela assentiu. "Sim, eu sei o que estou fazendo." A multidão murmurou em choque, enquanto o martelo do leilão batia. "Vendido!" Ninguém sabia, mas aquele momento mudaria tudo. O estábulo estava silencioso quando a jovem se aproximou. O cavalo negro, ainda com os olhos selvagens, chutava a porta de madeira com força, resmungando como um prisioneiro revoltado. Os funcionários do leilão tinham se afastado, mantendo distância segura. "Boa sorte, garota", disse um dos tratadores, rindo com desdém. "Esse aí não tem conserto." A garota ignorou os comentários e deu um passo à frente. Seu nome era Clara. E apesar de sua pouca idade, ela já tinha visto muitos cavalos difíceis, mas nada como aquele. O animal bufou quando ela se aproximou, batendo as orelhas para trás, como se dissesse: "Fique longe." Sua respiração era pesada, seu corpo rígido, pronto para atacar ou fugir. Clara, no entanto, não demonstrou medo. Ela não tentou tocá-lo, nem mesmo falar alto. Apenas se sentou do lado de fora da baia, cruzando as pernas e esperando. O cavalo virou a cabeça para ela, intrigado. Acostumado com gritos, correntes e chicotes, ele não entendia aquele comportamento. Por que ela não tentava controlá-lo? Minutos se passaram. O cavalo continuou inquieto, mas sua agressividade diminuiu um pouco. Seus olhos ainda estavam cheios de desconfiança, mas ele já não batia as patas com tanta força. Clara continuava ali, imóvel, apenas observando. "Você não é um monstro", ela sussurrou. "Só está com medo, não é?" Pela primeira vez, o cavalo não reagiu com fúria. Ele apenas encarou Clara, os músculos ainda tensos, mas agora mais confusos do que hostis. Algo estava mudando, ainda que sutilmente. E Clara sabia. Aquele era o primeiro passo para conquistar sua confiança. Clara voltou ao estábulo na manhã seguinte. O sol ainda estava nascendo quando ela abriu a porta, encontrando o cavalo negro no mesmo estado de alerta. Ele bufou ao vê-la, mas dessa vez não bateu as patas com tanta força. Ela sorriu de leve. "Bom dia, grandão", disse, mantendo a voz calma. "Acho que já é hora de te dar um nome." A garota inclinou a cabeça, observando cada detalhe do animal. Ele era forte, imponente, mas carregava um olhar de tristeza por trás da agressividade. "O que acha de Tempestade?" O cavalo ergueu as orelhas
Por um segundo, como se processasse a palavra, Clara riu. Tempestade combina com você. Forte, imprevisível, mas também cheio de vida. Ela então decidiu dar o próximo passo, tentar se aproximar. Pegou um pedaço de maçã do bolso e estendeu a mão com calma. Tempestade recuou no início, hesitante, mas o cheiro doce o atraiu. Seus olhos passaram da fruta para Clara várias vezes, analisando se aquilo era uma armadilha. Pode confiar, ela sussurrou. Eu não vou te machucar. Depois de longos segundos, Tempestade deu um passo à frente. Seu focinho molhado tocou os dedos da garota antes de pegar a maçã com cuidado. Clara manteve a calma, contendo a empolgação. Aquele pequeno gesto significava muito. Tempestade estava começando a confiar nela. Mas a paz durou pouco. Ao ouvir um barulho alto do lado de fora, o cavalo se assustou e recuou bruscamente, empinando as patas. Clara se afastou rápido para evitar ser atingida, mas não demonstrou medo. Tudo bem, disse, sua voz firme, mas gentil. Vamos devagar. Eu sei que você ainda tem medo, mas prometo que não vou desistir de você. O vínculo entre Clara e Tempestade estava crescendo, mas a jornada estava apenas começando. Durante dias, ela passou horas ao lado dele, pacientemente, sem forçá-lo a nada. Cada pequeno avanço era uma vitória. Aceitar sua presença, permitir que ela ficasse próxima, até mesmo tocar seu pescoço sem que ele recuasse. Mas montá-lo ainda parecia um sonho distante. Com cuidado, Clara começou a apresentar a sela e os arreios. O cavalo ficava tenso sempre que via os equipamentos. Seus músculos se enrijeciam, seus olhos ficavam agitados, como se lembrasse de algo ruim. Clara notou isso e decidiu ir com calma. Alguém te machucou antes, não foi? Ela sabia que muitos cavalos em leilões vinham de criadores impiedosos, que usavam métodos brutais de adestramento. Curiosa, Clara decidiu investigar. Perguntou aos funcionários do leilão se sabiam algo sobre Tempestade. O que descobriu a deixou chocada. Ele pertencia a um treinador que usava punições severas para dobrar cavalos agressivos. Chicotes, freios dolorosos e isolamento total eram comuns. Tempestade havia resistido e por isso foi descartado. Ele não era um cavalo ruim, apenas um animal traumatizado. Com essa nova informação, Clara reforçou sua abordagem. Ao invés de tentar dominá-lo, ela mostraria à Tempestade que ele poderia confiar nela. Começou a treiná-lo no redondel, um espaço fechado, onde o cavalo podia se mover livremente. No início, ele corria em círculos, desconfiado, mas pouco a pouco começou a responder aos comandos suaves de Clara. Então, o grande momento chegou. Com toda a paciência do mundo, Clara colocou a sela em Tempestade. Ele bufou, inquieto, mas não atacou. Respirando fundo, ela subiu na sela com delicadeza. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Tempestade estava imóvel, sentindo o peso dela sobre ele. Então, ao invés de se rebelar como antes, ele deu um passo hesitante à frente. Era a primeira vez que permitia um cavaleiro sem lutar. O coração de Clara batia forte enquanto ela se equilibrava na sela. Tempestade estava imóvel, suas orelhas se movendo para trás e para frente, analisando cada mínimo movimento dela. Ele não estava confortável, mas também não estava desesperado. Esse pequeno avanço já era uma grande vitória. Está tudo bem, garoto, Clara murmurou, com as mãos leves nas rédeas. Com um leve toque das pernas, ela o incentivou a andar. Tempestade hesitou por um segundo, mas então deu alguns passos lentos. Clara manteve a postura calma, deixando que ele sentisse que estava no controle. Aos poucos, o ritmo aumentou. Eles começaram a trotar e, pela primeira vez, Tempestade parecia estar confiando nela. Mas quando Clara tentou guiá-lo para um pequeno galope, algo despertou dentro dele. O trauma veio à tona
Em um instante, ele relinchou alto e disparou descontrolado, os olhos cheios de pânico. Clara segurou firme, mas não puxou as rédeas bruscamente. "Está tudo bem. Eu estou aqui", ela disse, tentando manter a voz firme. O vento cortava seu rosto enquanto tempestade corria pelo campo, sua força bruta ameaçando derrubá-la a qualquer instante. Mas Clara não desistiu. Em vez de tentar forçá-lo a parar, ela relaxou o corpo e se inclinou levemente para a frente, deixando que ele sentisse que ela não era sua inimiga. Pouco a pouco, sua corrida desenfreada diminuiu até ele finalmente parar, bufando e suado. Clara desceu devagar e colocou a mão sobre o pescoço do cavalo. "Eu sei que você tem medo, mas eu prometo que nunca vou te machucar." Tempestade, ofegante, virou a cabeça para ela. Pela primeira vez, seus olhos não estavam cheios de raiva, mas sim de algo diferente. Clara sentiu que naquele momento o laço entre eles havia se fortalecido. Agora, eles eram um time. Depois do primeiro galopar, Clara sabia que Tempestade tinha um enorme potencial. Agora que havia conquistado sua confiança, chegou a hora de transformá-lo em um verdadeiro campeão. Mas o caminho não seria fácil. Ele ainda tinha receios, principalmente quando via certos equipamentos e qualquer barulho brusco o fazia recuar. Determinada, Clara começou a treinar com ele todos os dias. No começo, trabalhavam apenas o básico: andar em círculos, responder aos comandos de voz e aceitar toques sem se assustar. Mas conforme os dias passavam, ela percebeu algo incrível. Tempestade não era apenas forte, ele era inteligente. Aprendia rápido e, quando confiava, entregava-se por completo. A jovem, então, tomou uma decisão ousada. Inscreveu Tempestade em uma competição de salto. Muitos riram da ideia. "Aquele cavalo mal foi domado. Imagina competir", diziam os fazendeiros. Mas Clara não se deixou abalar. Ela sabia que ele tinha algo especial, algo que ninguém mais via. Os treinamentos ficaram mais intensos, saltos baixos no início, apenas para que ele se acostumasse. No começo, ele hesitava, mas logo começou a entender o que era esperado dele. E então, como se algo dentro dele tivesse despertado, Tempestade começou a saltar com uma leveza impressionante. Ele nasceu para aquilo. Cada obstáculo superado era uma vitória. O laço entre Clara e Tempestade ficou ainda mais forte. Ele já não via a sela como um instrumento de tortura, mas sim como parte de um propósito maior. Quando finalmente conseguiram completar um percurso inteiro sem erros, Clara sorriu emocionada. "Estamos prontos, garoto", ela sussurrou. "Agora vamos mostrar para o mundo do que somos feitos." O grande dia finalmente chegou. O sol brilhava sobre a arena de competições, onde dezenas de cavalos imponentes e bem treinados se preparavam para o evento. Cada animal parecia ter sido escolhido a dedo, pelos brilhantes, musculatura impecável, montados por cavaleiros experientes e equipados com arreios luxuosos. No meio deles, Tempestade se destacava, mas não de um jeito positivo. Os olhares de desprezo começaram assim que Clara entrou com seu cavalo no recinto. "É aquele cavalo selvagem do leilão?", cochichou um dos competidores. "Isso só pode ser uma piada." Outros riram. "Ele nem vai conseguir completar o percurso. Aposto que vai derrubar todos os obstáculos." Clara ouviu cada comentário, mas manteve a cabeça erguida. Ela sabia que as pessoas não acreditavam neles, mas isso tornava sua determinação ainda maior. Tempestade sentia a tensão no ar. Ele bufava, inquieto, seus olhos varrendo o ambiente como se esperasse algum perigo. Clara acariciou seu pescoço. "Ignore eles, garoto. Só confia em mim." O cavalo respirou fundo, como se entendesse. O vínculo entre os dois era forte o suficiente para que ele sentisse que não estava sozinho. Os primeiros competidores começaram a se apresentar.
Cavalos perfeitos saltavam com precisão, seus cavaleiros guiando-os com elegância. Cada rodada parecia um lembrete de que Clara e Tempestade eram azarões ali, mas ela não se deixaria intimidar. Quando seu nome foi chamado, ela respirou fundo, puxou as rédeas e avançou para o ponto de partida. O silêncio tomou conta da plateia. Todos estavam esperando um desastre. Alguns até seguravam o riso, prontos para zombar caso Tempestade se recusasse a saltar. Mas assim que o juiz deu o sinal, algo inesperado aconteceu. Tempestade disparou na pista com confiança, suas patas firmes no chão, seus olhos focados. Ele não parecia mais o cavalo selvagem do leilão, parecia um verdadeiro campeão prestes a calar a todos. Assim que Tempestade cruzou a linha de partida, Clara sentiu a energia dele mudar. Ele não hesitou, não recuou. Em vez disso, correu com firmeza em direção ao primeiro obstáculo. Clara se inclinou levemente para frente, dando a ele liberdade. "Vai, garoto, você consegue!" sussurrou. O primeiro salto foi perfeito. Tempestade ergueu as patas dianteiras com uma leveza impressionante e cruzou o obstáculo com precisão. A plateia, que antes esperava um desastre, ficou em silêncio. O segundo salto veio logo em seguida, e mais uma vez ele superou com facilidade. Os sussurros começaram. "Ele está realmente fazendo isso?" Clara e Tempestade pareciam sincronizados como um só. Ela não forçava nada, apenas o guiava com leveza, deixando que ele mostrasse do que era capaz. Os obstáculos foram sendo vencidos um a um. A cada salto perfeito, a incredulidade do público aumentava. Aqueles que antes zombavam, agora estavam de boca aberta. Mas então veio o maior desafio. O último obstáculo, o mais alto da pista. Um salto difícil até para os cavalos mais treinados. Clara sentiu Tempestade ficar tenso por um segundo. Ele olhou para a barreira à frente, avaliando. Era um momento decisivo. "Você consegue, garoto", Clara sussurrou, apertando as rédeas com delicadeza. "Confie em mim como eu confio em você." Tempestade respirou fundo, avançou com força e no último segundo impulsionou-se para cima. Por um instante, parecia que o tempo tinha parado. Quando suas patas traseiras tocaram o chão do outro lado, perfeitas e firmes, um rugido de aplausos explodiu na arquibancada. O silêncio na arena durou apenas um segundo antes que a multidão explodisse em aplausos. Era inacreditável. O cavalo que ninguém quis, o animal que foi rejeitado no leilão e chamado de indomável, acabara de completar o percurso com perfeição. Tempestade não só havia vencido seus medos, ele havia superado todos os cavalos de elite na pista. Clara sentiu as lágrimas encherem seus olhos enquanto acariciava o pescoço do seu parceiro. "Você conseguiu, garoto", sussurrou. Tempestade bufou forte, como se também soubesse o que havia acabado de fazer. Os outros competidores que antes zombavam agora estavam incrédulos. Alguns tentavam esconder o choque, outros simplesmente balançavam a cabeça sem palavras. O juiz anunciou a pontuação final. Sem penalidades, sem erros. Clara e Tempestade estavam no topo do pódio. O nome deles ecoou pelo microfone e mais aplausos tomaram conta do local. Algumas pessoas que haviam rejeitado Tempestade no leilão agora se aproximavam, tentando elogiá-lo. "Eu sabia que ele tinha potencial", mentiu um dos treinadores. Mas Clara apenas sorriu, porque sabia a verdade. Quando recebeu o troféu, Clara não ergueu sozinha. Fez questão de segurar a rédea de Tempestade para que todos vissem quem era o verdadeiro campeão. Ele não era um monstro, não era um cavalo problemático. Era um guerreiro que, com paciência e amor, havia encontrado seu verdadeiro destino. Enquanto saíam da arena, Clara sussurrou para ele: "Isso é só o começo." E Tempestade, como se entendesse cada palavra, ergueu a cabeça com orgulho.
Eles haviam provado a todos que o impossível era apenas uma questão de persistência e que, às vezes, basta uma única pessoa para enxergar o valor de alguém que o mundo inteiro rejeitou. A euforia da vitória ainda estava no ar quando Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No meio da multidão que se dispersava, um homem alto, de olhar frio e postura rígida, observava a tempestade com uma expressão amarga. Ele não aplaudia, não sorria, apenas encarava o cavalo como se estivesse vendo algo que lhe pertencia. Clara já tinha ouvido falar dele antes. Era ninguém menos que Rodrigo Montenegro, o cruel treinador que havia descartado Tempestade como um caso perdido. Ele era conhecido por seus métodos brutais de doma e por descartar qualquer animal que não atendesse suas expectativas. E agora, ali estava ele, fitando Tempestade como um predador à espreita. Antes que Clara pudesse reagir, Rodrigo se aproximou, seu chapéu de couro cobrindo parte do rosto envelhecido pelo sol. "Então esse é o mesmo cavalo que eu mandei para o leilão", disse, sua voz carregada de desdém. "Nunca pensei que alguém conseguiria fazer algo útil com esse lixo." O sangue de Clara ferveu. Ela segurou firme as rédeas de Tempestade, que bufou nervoso ao reconhecer a presença do antigo dono. "Ele nunca foi um lixo", Clara respondeu, mantendo a voz firme. "Você é que nunca deu a ele uma chance de verdade." Rodrigo soltou uma risada seca. "Você acha que sabe mais do que eu, garotinha? Esse cavalo é meu, sempre foi. E agora que ele vale alguma coisa, acho que devemos conversar sobre levá-lo de volta." O coração de Clara disparou. Era óbvio que Rodrigo queria Tempestade novamente, mas não por amor ou reconhecimento. Ele via apenas um investimento perdido que de repente se tornara valioso. "Ele não é seu", retrucou Clara, seus olhos faiscando. "Eu o comprei legalmente no leilão e nunca vou deixá-lo voltar para você." Rodrigo sorriu de lado, um brilho perigoso nos olhos. "Veremos." Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Rodrigo Montenegro não era um homem que desistia fácil. Ele não via a Tempestade como um ser vivo, mas como uma máquina de dinheiro que havia escapado de suas mãos. O sorriso cruel dele fez seu estômago revirar. "Você acha que tem direito sobre esse cavalo só porque pagou algumas moedas por ele?" "Eu tenho os documentos de compra", Clara retrucou, tentando manter a calma. "Tempestade foi rejeitado no leilão, ninguém o quis, e eu dei a ele uma chance." Rodrigo cruzou os braços, seu olhar gelado. "Isso foi um erro que ainda posso corrigir." Ele então inclinou-se para a frente e sussurrou: "Ou você me devolve o cavalo, ou faço questão de tornar sua vida muito difícil." O sangue de Clara gelou. Ela sabia que Rodrigo tinha influência, tinha dinheiro, tinha contatos. Ele poderia facilmente usar sua posição para tentar tomar Tempestade de volta. Mas Clara não era do tipo que se intimidava. Segurou firme as rédeas e encarou o homem nos olhos. "Tente, mas eu vou lutar por ele até o fim." Nos dias seguintes, Clara recebeu notificações inesperadas. Primeiro, uma carta de um advogado alegando que Rodrigo estava reivindicando a posse de Tempestade. Depois, começaram os boatos no hipódromo. Algumas pessoas diziam que ela havia roubado o cavalo, que ele nunca deveria ter sido vendido. Rodrigo estava jogando sujo, tentando pressioná-la de todas as formas. Mas Clara não desistiria. Com a ajuda de amigos, começou a reunir provas do abuso que Tempestade sofreu sob os cuidados de Rodrigo. Depoimentos de antigos funcionários, fotos de ferimentos que ele tinha ao chegar no leilão, até mesmo vídeos mostrando seu comportamento aterrorizado antes de ser resgatado. Ela sabia que teria que enfrentar um processo difícil, mas se havia algo que ela aprendera com Tempestade, era que nunca se deve desistir sem lutar. O tribunal estava lotado no dia da audiência.
Clara sentou-se ao lado de seu advogado, o coração acelerado. Do outro lado da sala, Rodrigo Montenegro mantinha sua expressão arrogante, como se já soubesse que sairia vencedor. Para ele, Clara não passava de uma garota ingênua que ousou desafiar alguém mais poderoso. Mas ele subestimou uma coisa: o amor inquebrável entre ela e Tempestade. A defesa de Rodrigo baseava-se no argumento de que Tempestade ainda pertencia a ele, pois havia sido apenas descartado temporariamente e que Clara não tinha experiência suficiente para cuidar de um animal tão valioso. Mas então foi a vez de Clara falar. Com a voz firme, ela apresentou as provas de maus tratos que reuniu: imagens, depoimentos, laudos veterinários. A sala ficou em silêncio quando os vídeos mostraram o cavalo aterrorizado no leilão, comparando-o ao magnífico campeão que ele havia se tornado sob os cuidados de Clara. O juiz ouviu tudo atentamente. Quando finalmente tomou sua decisão, sua voz ecoou pela sala. A propriedade legal do cavalo pertence a Clara. Além disso, serão abertas investigações sobre as práticas abusivas do Sr. Rodrigo Montenegro. Um burburinho tomou conta do tribunal. Rodrigo ficou pálido, sem palavras. Ele não apenas havia perdido Tempestade para sempre, agora enfrentaria as consequências de seus atos. Do lado de fora do tribunal, Clara correu para os estábulos e encontrou Tempestade esperando por ela. Quando ele a viu, soltou um relincho forte, como se sentisse que algo importante havia acontecido. Clara sorriu, abraçando seu grande amigo. Acabou, garoto. Você está livre. Mas, no fundo, ela sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Tempestade agora era um verdadeiro campeão, mas sua jornada estava longe de terminar. Clara tinha planos ambiciosos para eles. Mais competições, novos desafios e, acima de tudo, espalhar uma mensagem poderosa sobre a importância do respeito e do amor pelos animais. Eles haviam provado que, com paciência e dedicação, até mesmo aqueles que foram rejeitados pelo mundo podem se tornar lendas. Essa história nos ensina uma grande lição. Nunca julgue alguém pelo seu passado. Com amor, paciência e persistência, até os mais improváveis podem alcançar a grandeza. Quantas tempestades ainda estão esperando por alguém que enxergue seu verdadeiro valor? E agora eu quero saber de você, o que achou dessa jornada incrível? Você já viu ou viveu uma história parecida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se essa história te emocionou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias incríveis. E se você quer ver mais histórias emocionantes como essa, clique no vídeo recomendado na tela agora. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Até a próxima história.